nós andamos flertando muito com essas ideias de superioridade, de grupos sociais superiores, e me parece que talvez, daí dizer que talvez seja uma das grandes razões de a gente estudar história, dizer que essas coisas já existiram na história, e a história é para a gente aprender um pouco com isso. Talvez para a gente não repetir, como diz o próprio Adorno, frase emblemática que o professor Odair cita, se deve existir educação depois de Auschwitz, é para que Auschwitz não se repita. E parece que, em alguns momentos, a gente tem a impressão de que talvez nós não tenhamos aprendido o suficiente com todos esses desastres. Enfim, um pouco disso que eu queria compartilhar também. Até se alguém questiona, né? Nossa, por que eles mantêm alguns locais de memória dessas coisas aí, né? Dessas coisas tão pesadas e montados dessa maneira para que todos possam ver as vítimas. Justamente é para que aquilo não aconteça de novo. O próprio governo alemão ele se posiciona assim nessa questão quando ele é questionado. Porque nós mantemos ainda a memória do Holocausto, para que ele não se repita. Se eu não estou enganado, até é uma fala parecida que a Angela Merkel ela já comentou sobre isso. Por isso que até hoje é proibido na Alemanha que tenha qualquer tipo de demonstração nacionalista. Não é nem a questão do ultranacionalismo, mas, por exemplo, eu vi uma vez ela numa comitiva, estava dando um discurso sobre alguma questão lá, e daí um simpatizante dela apareceu com uma bandeira da Alemanha e começou a abanar a bandeira na frente dela. E ela mesma pegou a bandeira, baixou e fez assim para ele, que isso pode incitar um nacionalismo que ainda mancha a história, no caso ali, só da Alemanha, mas de outros países, outras nações também. O Ivan falou uma coisa interessante, na verdade, várias, né? Mas tem duas coisas ali que, por exemplo, nem todos os soldados eles concordavam com a prática do extermínio. Mas por que eles realizavam então? Como que era esse convencimento? De várias maneiras, né? Não obedece uma ordem é morto. Mas uma delas também, acho que o Ivan vai recordar porque a gente já conversou sobre isso. Eles falavam que aqueles lá eram meros animais e precisavam ser exterminados. Só que eles ainda não conseguiam acreditar. Então, o que eles faziam? Depois de entrar em um complexo de extermínio, quando liberava o gás, o que acontecia? As pessoas entravam em desespero, porque elas começavam a respirar. E geralmente, quando é um gás, o que acontece? A pessoa puxa o ar, e o pulmão, ele começa a se machucar por dentro. O pulmão, quando se machuca, ele tem uma defesa bem básica, assim, que ele se enche de líquido para se curar. Só que daí a pessoa morre afogada. Essa é a maioria do que acontece quando o que eles estão usando é gás. A maioria das coisas que acontece é esse enchimento dentro do pulmão. O que acontece, então? As pessoas começavam a doer de dentro para fora, como se estivesse explodindo, então eles tentavam fugir de várias maneiras. E uma das maneiras era uma sala impenetrável, eles não iam conseguir fugir da câmara de gás. Então eles começavam a arranhar as paredes, arranhar as portas para tentar fugir, e no final o resultado era o inevitável, a morte. O que acontecia então? Aqueles soldados que estavam menos convencidos, eles eram chamados a entrarem primeiro. E o capitão, sargento, eu não entendo muito dessas patentes, ele falava assim: olhem as paredes, elas estão todas arranhadas. Isso significa o quê? Que eles são animais sim, porque é só animal que faz isso. Ao invés deles terem uma morte digna, eles tentaram fugir arranhando, fazendo um buraco na parede como se fossem animais. Então eles são animais sim, e nós temos que matá-los. E assim, só para finalizar essa parte, professor Odair, eu sei que está querendo comentar alguma coisa. O que era esse desespero? Porque depois de um tempo no campo de concentração, alguns sabiam que inevitavelmente eles iam morrer. Mas um desespero psicológico bem grande que eles passavam era:
chamava, eu vou dar um número aí, né? 40 pessoas para dentro de uma sala, para dentro dessa sala que tem esse chuveiro. Esse chuveiro, às vezes, saía água. Às vezes, eles tomavam um banho, todos juntos, nus ali. Só que o mesmo chuveiro, por vezes, em vez de água, lançava esse gás. Então, toda vez que eles eram chamados, sei lá, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, eles entravam com aquele desespero de, meu Deus, o que vai vir? Vai vir água, e quando vinha água, eles choravam de felicidade, de felicidade é uma palavra meio, né, que não cabe muito ali, mas de alívio momentâneo, e aí na outra semana eles entravam de novo esperando a água, mas talvez fosse o gás, né? A gente fala gás, 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 mas é lógico que foram usadas várias outras coisas, como o professor Odair falou muito bem também. Era isso, então, professor Odair, pode complementar, hein? Sim. Algumas coisas, assim, importantes a gente pensar, por exemplo, uma das descobertas do campo de concentração foi o cianeto, né? Que quando começou, veja só, quando se começou com essa ideia de extermínio, de onde é que veio, qual foi o princípio? O princípio foi eliminar pessoas que davam despesa para o Estado, né? Que eram idosos, inválidos, idosos, né? Se eles morrer, nada, qualquer mera, como é que qualquer se tiver alguma história igual que vocês tenham ouvindo por aí, né? Mas assim, ó. Mera semelhança. Mera semelhança é só semelhança, tá? Não leve muito a sério. Não sei, não. Mas assim, ó. A primeira experiência de extermínio foi com dióxido de dióxido, né? Dióxido, o que eles faziam? Tinha um caminhãozinho que passava de asilo em asilo, botava os inválidos dentro do baú do caminhão, pegava o escape, botava e acelerava e deixava lá o gás entrar para aquelas pessoas morrerem asfixiadas. Essa foi a primeira experiência. E tinha um caminhão, então, que fazia um roteiro. Daqui a pouco eles viram que isso era muito ineficiente, não demorava muito tempo, era muito lento, eles queriam uma coisa mais que funcionasse melhor, e aí que vai se chegar ao cianeto, né, que é uma espécie de, eu não sei exatamente, é um produto químico aí que mas assim, sabe que, deixa eu dizer uma coisa que pode parecer banal, mas assim, ó, eu acho que morrer não era a pior coisa. A iminência da morte poderia até ser um alívio, sabe? Porque a pior coisa é quando você provoca tortura, física ou psicológica. Você viver nessa condição deve ser a pior coisa que tem. Então, às vezes, a iminência da morte ainda poderia ser um alívio. Por outro lado, você vê que essas pessoas lutavam, você manter-se de pé, manter-se vivo diante dessas condições não é um fato para ser pensado, né, para ser entendido. Mas o campo de concentração é um negócio paradoxal, né? E quando você diz antes, Giacomo, que, por exemplo, essa questão dos soldados, né? Claro, havia um conjunto deles que estavam lá por pressão, né? Mas quando você vê, por exemplo, o caso do Eichmann, né? Que a pergunta o Eichmann, quando foi feito o julgamento dele, ele era um excelente pai de família, um excelente profissional, uma pessoa muito inteligente, bem formada, era uma pessoa atenciosa, um bom vizinho, e ele ia todo dia lá no campo, era o mentor de todo esse processo aí. Então, assim, a pergunta é como pode uma pessoa tão bem formada, tão bem instruída, não ter humanidade? O que impediu ela de reagir e fazer talvez o que Oskar Schindler fez, né? Que o Oskar Schindler fez, né? Então, assim, onde é que está a diferença? Eu tenho perguntado mais vezes, eu já conversei com o Ivan sobre isso, né? Tem um fosso entre conhecimento e ética, humanidade. Tem por que às vezes essa coisa não se liga? Você tem pessoas extremamente instruídas, às vezes com muito conhecimento, mas que são péssimos seres humanos.
Por que não dá liga ali? O que acontece? Qual é o problema do processo formativo que não permite que essas coisas se liguem, né? Então, e aí assim a gente diz, mas isso foi lá os nazistas. Cuidado, gente, porque houve muitos outros holocaustos. E a grande pergunta que a gente tem que se fazer é assim, ó, e se eu fosse um soldado nazista? Se eu tivesse lá com os privilégios que eles tinham, uma vida pomposa, benefícios, eu teria capacidade de dizer não? E aí a gente, e aí assim, as pessoas tinham toda uma propaganda, né? A persuasão era muito forte. A pergunta é, será que nós não corremos o risco de entrar numa dessas aí também? Talvez estejamos, né? E a gente não esteja percebendo que a gente está nesse negócio, quando a gente tem falsas propagandas por aí, né? Essa semana eu assisti aquele documentário O Dilema das Redes Sociais, né? Tá na hora da gente se antenar para não ficar acreditando em qualquer bobagem. Imagina se as pessoas acreditam que a Terra é plana, que outras coisas elas não podem acreditar. Então tem um negócio muito... Eu estou fazendo filosofia em vez de história aqui, né? Mas tem uma coisa, tem um fenômeno que Auschwitz provocou muitas reflexões, o Ivan falou antes do Adorno, né? O que a gente pode fazer para Auschwitz não se repita? Então, em primeiro lugar, é manter viva a memória, né? Elaborar o passado. A história é fundamental. A história, ela tem um papel extremamente importante. Não no sentido de querer explicar as coisas, porque tem coisas que você não explica e não devem ser explicadas, mas elas têm que ser mantidas vivas. Elas têm que ser mantidas e revividas constantemente para a gente não cometer o erro, né? Para estar ali, para a gente se formar e para a gente estar avisado que isso pode acontecer de novo. Mas, e aí, assim, nós temos um problema, assim, agora eu vou falar hipoteticamente, porque eu não tenho certeza disso, mas é só uma hipótese. Nós vivemos um momento hoje em que a gente encurtua a memória. Não no sentido que nós temos menos capacidade de memorizar, mas a gente está cada vez indo menos para trás no tempo, na linha do tempo, para ver coisas e resgatar coisas. Porque o momento que a gente vive, falando do ponto de vista, é muita informação. A gente se concentra num pequeno momento, né? Nosso tempo histórico ficou pequenininho, porque é muito massivo. E o problema é que quando a gente se concentra um tempo muito pequeno, as nossas verdades são muito relativas. Os nossos valores, os nossos fundamentos são muito relativos. Então, me parece que a gente está meio que acometido disso. Isso é uma hipótese, é uma tese, né? Que teria que agora ser comprovado. Mas a gente vive tão no tempo presente e esquece de verificar as coisas na história, em seus diferentes momentos, que a gente, né, facilmente pode se aderir e se tornar adeptos de verdades e coisas que não têm fundamento, que não se sustentam, né, que são efêmeras e que são contextuais, né? Talvez só para finalizar com a parte, uma analogia disso que o professor Daí falou, o Bacharach escreve no livro dele o exemplo do sapo dentro da panela, que eu acho que é muito interessante aqui para entender isso de uma forma simplificada. Se você largar um sapo na água quente, ele salta fora, porque ele percebe o impacto e a mudança do calor. Se você botar um sapo numa panela e ligar fogo e esquentar ele aos poucos, ele morre cozido, porque ele não percebeu a alteração. E a falta de história e essa concentração que o professor Odair fala no tempo, às vezes faz com que as verdades efêmeras, eu não me flagre do calor sendo gerado, eu não consigo fazer o contraponto com outro momento histórico para saber que isso esquenta, que isso é perigoso, flertar com isso. E talvez no momento histórico presente nós tenhamos estejamos esquentando demasiadamente essa água embaixo de nós e não estamos percebendo enquanto sociedade que isso é perigoso.